pessoal, olha, como o poder tecnológico dessa menina é um pouco limitado, o começo do vídeo ficou sem áudio, tá? Então eu voltei aqui e eu vou falar rapidamente um resumo da primeira parte e a gente já emenda com a segunda que tá feita, tá? Depois eu edito, coloco tudo junto e você vai assistir aqui, porque foi uma grande aula sobre emaranhamento. Claro, não vou conseguir falar tudo de novo, mas para não perdermos a linha de raciocínio, né? Eu vou comentar aqui como é que ele começa e aonde que a gente chega. Vamos nessa, em busca do caderninho esperto novamente. Não tem problema, a vida é mais, a gente faz de novo. Sabe por quê? Eu acredito tanto nisso, gente, isso faz tanto sentido pra mim e isso me ajudou a resolver tanta coisa da minha vida, assim, me colocar. Nossa, a constelação é que ela ajuda a gente a encontrar o seu próprio lugar, tá? A constelação nos faz encontrarmos o próprio lugar e o nosso lugar de força. Porque a gente só tem força quando tá nele. E como que a gente chega no nosso lugar? Quando a gente entende quais são os emaranhados, quais são as compensações, por que isso tudo tá acontecendo. Entende? Então é uma ferramenta incrível. Entender sobre emaranhados para mim é muito importante. Vamos lá então do começo. Falamos de destino. Quais são os tipos de destinos que entendemos hoje em dia? Destino no senso comum é com predestinação. Você fala, no meu destino será lindo, só pode ser lindo. Olha o pessoal voltando. Gente, tô aqui de volta, tá? Vocês vão entender quando isso daqui tiver tudo publicado. A gente entende destino como predestinação, mas isso é o senso comum. O que é o destino para as constelações? É a sua história de vida, é o seu destino, tá? Como a vida corre para você. Então, quando você nasce, quando você é concebido, porque é a partir daí que a vida começa a valer, no momento do encontro, na concepção, né? E que existe aquela primeira célula, é lá, você já existe, tá? O inconsciente já faz parte de você nesse momento. E aí? Você recebe lá a vida como se fosse uma corda. Você recebe a pontinha dessa corda e você vai puxando. É o seu destino, é a sua história de vida. E nessa corda existe o quê? Nós, tá bom? Os nós são os emaranhados. E o que significa isso? Significa que algum antepassado seu tinha uma história e que, por difícil que ela fosse, ele teve um movimento que ele não conseguiu completar. Por exemplo, dei o exemplo do luto não feito. Uma família que tem um luto que não foi feito, porque, por exemplo, uma criança foi-se embora prematuramente e a mãe tinha muitos filhos e tinha que trabalhar e cuidar e não teve tempo de fazer o luto dessa criança. Alguém que chega depois, seja um irmão, seja um neto, alguém pode ser responsabilizado por viver esse luto. Então, esse antepassado não conseguiu completar o movimento, você que chega depois assume esse movimento e vai. Por quê? E aí entram as perguntas que eu recebi. Ai, mas agora eu sou obrigada então a lidar com isso? Sim. Quer dizer, não é obrigada, porque você pode viver sua vida com tudo isso na inconsciência. Você vai viver, mas você não precisa lidar com isso, porque afinal a vida acaba uma hora e sua agonia cessa. Mas o que a gente quer? A gente quer viver melhor, entender o que tá acontecendo aqui e viver melhor, né? Então, olá, olha, tô dando uma nova chance da explicação aqui. Vocês vão entender o que aconteceu a hora que estiver repostado. E aí? Eu chego na família porque a vida custa, tá? A partir do momento em que eu ganho a vida desta família que decidiu me receber, né? Na família a qual eu vou pertencer, eu chego e falo assim, bom, então, aonde que eu sento aqui nessa casa? Qual a cadeira tá vazia? Ah, tá aqui a cadeira do luto da avó que não sentiu o luto, não deu pra completar. Ah, então é aqui que eu vou sentar. Pronto, é seu agora esse TBO. E o que fazer? Posso simplesmente trazer a consciência e eu tô livre? Porque esses emaranhamentos são quando a vida de duas pessoas, elas se misturam, elas estão amarradas por uma coisa que não foi resolvida e você vai ser responsável por resolver. E aí perguntam ao Albert, tá, mas esse é o problema porque está inconsciente. Ao momento que eu trouxer a consciência, tá resolvido? E aí eu vou ler as palavras do senhor Bert Hellinger, porque ele é incrível, né? Quando uma pessoa reconhece o seu emaranhamento, então ela está livre ou não? Perguntam a ele. Ele diz, não está livre. Pensar assim seria arrogante. O emaranhamento consiste principalmente quando sou
arrastado para os destinos dos outros que viveram antes de mim, sem que eu saiba disso, por isso é inconsciente. Quando passo a compreender o emaranhamento, por exemplo, com a ajuda das constelações familiares, então posso me libertar disso, mas apenas em partes. Pois essa libertação é um processo de purificação. E isso é uma parte da minha vida. Por isso, a ideia de que posso ficar totalmente livre é uma ilusão. Por quê? Porque quando eu chego na família e a minha vida, a corda da minha vida vem com esse nó, o que é a vida? Sou eu. Eu sou constituído deste problema. Eu sou constituído desse emaranhamento. Então eu posso simplesmente falar: não quero. Não, porque você está excluindo uma parte de você. O duro é a gente aceitar. É porque é muito fora da caixinha isso, né? Da teoria sistêmica. Aceitar que uma coisa que aconteceu com os outros é minha responsabilidade agora. Mas a vida custa. Você não veio para viver essa coisa tão louca que é a vida, essa experiência, que é o maior presente que você podia ter ganhado era estar vivo. E você ganhou, mas você não ganha, porque você tem que pagar por ele de alguma forma. E como você paga? Resolvendo os problemas do seu clã. Tá bom? Então, entendemos que o emaranhamento sou eu, faz parte de mim. Não posso excluí-lo. E não consigo resolvê-lo completamente. Ele fala purificar. Por quê? É como assim, ó. Eu devo fazer o quê? Abraçar isso, entender que sim, estamos emaranhados. Oi, olha, vou explicar. Voltei porque ficou sem áudio. Então eu tô gravando o comecinho de novo, bem resumidinho, para juntar com a segunda parte, para vir registrado, porque foi uma grande aula, né? E então, como a gente faz isso? Abraçando o emaranhamento. Eu entendo que eu sou isso. Porque quando a gente começa a viver a teoria sistêmica, isso faz muito sentido, tá? Pode parecer fora da caixinha, como eu estava falando. Mas quando você entende que existe uma dança das compensações, que é eu compenso esse movimento que não foi finalizado por alguém do meu clã. E eu entendo que sim, eu tô aqui nessa dança. Dançar ou ficar empacado aqui no meio, igual uma mula parada. Dançar, porque daí a vida se torna um pouco mais leve e eu tenho um pouco mais de liberdade. Então, o que eu faço? Eu abraço isso. E vou diluindo, e vou chorando, e vou sentindo, e deixando isso existir dentro de mim, e isso vai sendo purificado. Até o momento em que eu consigo pegar isso e colocar na minha prateleira interna dos problemas de forma organizada, entendeu? O mais solucionado o possível, porque não é possível solucionar por completo. Porque sou eu sou constituída disso. Então, não posso resolver e acabou, não se exclui, tá bom? A minha identidade é construída em cima disso, essa sou eu. Dói, mas é, tá? Temos que entender. Quanto mais a gente entender e aceitar que é, melhor a gente vive, melhor são os resultados, né? Então, falei os tipos de emaranhamento. Vou falar aqui os que ficaram faltando, tá? Um resumito. Os emaranhamentos são dinâmicas e padrões disfuncionais que surgem nas relações familiares e que afetam o bem-estar dos membros da família. Por quê? A consciência do clã não está preocupada com cada um. Ela está preocupada com a dança que acontece com todo o clã. A consciência arcaica, que o Bert Hellinger diz. Que essa consciência que abarca todo o clã. E quando a gente entra para essa família, a gente está sujeito a esta consciência, certo? Então, aceita que dói menos. Estes emaranhamentos podem ser causados por eventos ou sentimentos não resolvidos nas gerações passadas e que se manifestam nas gerações seguintes. Então, o primeiro exemplo de emaranhamento são as identificações com os antepassados. Uma pessoa pode inconscientemente carregar o destino ou a emoção de um antepassado que sofreu ou foi excluído ou teve uma vida difícil. Por exemplo, uma neta pode sentir uma tristeza profunda sem uma razão aparente, sendo que essa tristeza, na verdade, pertence à sua avó que viveu uma tragédia, tá? Eu falei assim para o pessoal que estava aqui antes, da história da professora Úrsula, aquela alemã que dá aulas de constelação, sobre o avô dela que participou da guerra na Alemanha, e que ela tinha um gatilho de pânico quando ela ouvia o barulho de abelha, e ela entendeu que isso estava conectado com o avô dela que ouvia o barulho da granada, né? E ela inconscientemente adota isso. E quando ela descobre dentro de uma constelação que isso existia, estava aí o gatilho, esse era o problema, ela se apaixonou pelas constelações e foi trabalhar com isso. Não é lindo?
mais ou menos, em menor proporção, porque não teve guerra na minha família, que aconteceu, né? Bom, segundo tipo. Uma exclusão de membro da família. Quando um membro da família é excluído ou esquecido, por exemplo, um filho que partiu precocemente, ou um parente que foi deserdado, outros membros da família podem inconscientemente repetir o padrão ou serem atraídos a representar o excluído. Isso pode causar comportamentos e sentimentos inexplicáveis como culpa e ansiedade. Sim, por exemplo, em gestações gemelares, onde um dos gêmeos não sobrevive, o segundo cresce carregando as obrigações, né, assim, a culpa por viver, enquanto o outro não conseguiu. São muitas coisas que podem resultar disso, por exemplo, porque, como eu digo, né, a possibilidade dos problemas, dos sintomas e consequências é infinito, né? As possibilidades são infinitas. Então, por exemplo, existe assim, uma pessoa come muito, porque ela come por dois, para representar aqui o irmão que não pôde nascer. Ou ela não se autoriza o sucesso e o progresso e a prosperidade porque o outro não teve, o outro não pôde viver. Ou ela fica doente porque ela não pode viver se o outro não viveu. Ou, por exemplo, numa guerra onde toda a família morreu, sobrou um. Essa pessoa não se autoriza a viver porque ela é uma sobrevivente. Olha, as possibilidades são infinitas de dar problema, né? E aí, como que a gente descobre a raiz do problema? Constelando. Porque a gente precisa fazer uma análise psicogenológica para entender onde que estão esses movimentos intrínsecos, movimentos inacabados, as dinâmicas ocultas e disfuncionais, para a gente entender qual é o problema que reflete esses sintomas, né? Que, como eu disse, é muito mais fácil a gente encontrar o problema no outro do que na gente, né? Ei, olhou! E aí, bom, daí já entramos na triangulação. Sobre a triangulação, né? A gente... Oi! A triangulação é quando um filho se põe entre o casal no papel de salvador, né? Eu sempre falo aqui da triangulação, porque quando uma família não teve uma grande tragédia, que, sei lá, um grande acontecimento e que traga muitos problemas ou emaranhamentos, não houve excluídos, é uma família ideal, é harmoniosa, né? Então, as pessoas tendem a estar emaranhadas na triangulação. No fim, ninguém escapa. Todo mundo tem alguma coisa para tratar, né? E aí, essa triangulação acaba trazendo os emaranhamentos emocionais, né? Oi, bom dia! Então, a triangulação. E aí, quando que ela acontece? Quando um filho se coloca entre os pais porque ele não concorda com a dinâmica do casamento dos pais, né? Que é uma coisa bem esquisita, porque afinal a gente é tão pequeno perante os nossos pais, né? Mas a gente se mete achando que a gente pode resolver o problema deles. Na verdade, é porque toda criança tem um impulso de manter, tá? É um impulso inconsciente de manter o relacionamento dos pais, porque ela depende disso. O pai e a mãe são ela, né? Ela é constituída desses dois, e ver essa constituição cindida fere a criança. Então ela trabalha e ela dá o máximo dela, e ela pode inclusive sofrer consequências muito sérias porque ela vai tentar salvar ela nos pais, no relacionamento dos pais, tá? É uma coisa assim bem séria, na verdade, né? Que é a triangulação. Então, quando um filho entra na triangulação, né, que é sempre assim, um agressor, uma vítima e um salvador, ela vai entrar no papel de salvador, defendendo um dos pais do outro. Ela entra no emaranhamento e isso pode causar, né, uma configuração da identidade dela, né, conforme ela cresce e se desenvolve, já prejudicada, e a partir daí ela vai ter relacionamentos que reprisam ou que de alguma forma compensam o que ela viveu na casa dela, tá bom? Isso pode se refletir na vida profissional, na vida afetiva, de relacionamentos amorosos, amizades. Minha gente, olha, o problema pode se dividir em infinitas possibilidades de dar errado, né? Aí é que tá. Né? A possibilidade de dar errado é muito fácil, é muito grande. Então é isso que a gente faz na constelação, entender aonde que tá o fio da meada, qual que é a raiz do probleminha, pra gente entender, tá, isso daqui que eu tô vivendo é um sintoma. O meu problema, que era a triangulação, se desenvolveu pra cá e pra cá. Senão eu fico olhando só o sintoma, mas eu nunca chego na raiz do problema, né?
Aí, vamos para a próxima, tá? Quarto tipo de emaranhamento que a gente pode viver, que são as lealdades familiares invisíveis. Vou ler para vocês. Os membros da família podem sentir uma forte lealdade inconsciente que os impede de prosperar ou de ser mais felizes do que os antepassados. Por exemplo, uma pessoa pode se sabotar profissionalmente porque tem uma lealdade invisível com o pai que nunca teve sucesso, tá? E aí a gente entra também naquele... lealdade invisível também é um negócio que a gente pode fazer assim com diferentíssimos assuntos, as possibilidades são infinitas. Mas falando nesse lado assim profissional, por exemplo, seu pai perdeu tudo nos negócios, você, em lealdade a ele, como que para dizer assim, olha, ele não estava tão errado, isso acontece mesmo, ou para você validar o que ele fez, você repete inconscientemente, tá? A gente faz tudo isso inconscientemente. E o que a constelação faz? Traz a consciência para ser trabalhado e diluído, né? Ou, por exemplo, a sua avó foi traída por 3 maridos diferentes. Qual é a sua lealdade? Ser traída. Achar que os homens são assim. Homens sempre trairão. E a sua vida é regida por isso, entendeu? E você tá nessa encruzilhada inconsciente, tá bom? Lealdades invisíveis são coisas que a gente também pode olhar dentro da constelação. Quinto tipo. Repetições de padrões de relacionamento. Que, né, são todos ligados. Olha, tem a ver com a triangulação e as lealdades. Padrões disfuncionais de relacionamento podem ser repetidos de geração em geração. Por exemplo, uma mulher que cresce num ambiente abusivo pode inconscientemente escolher um parceiro assim, repetindo algum padrão familiar. Os assuntos ficam complexos, né? Então, por exemplo, a avó que foi traída tantas vezes. Por lealdade invisível, eu vou repetir o padrão, né? Ou se todo mundo na minha família é divorciado, a minha tendência até para pertencer é repetir o padrão, né? Porque se afinal na minha família todo mundo teve azar no amor, se eu tiver sorte, eu tenho meu pertencimento abalado. Assim, eu coloco em jogo o meu pertencimento. E daí pode ser que a minha família não me aceite muito bem. E o pertencimento é a lei da constelação, né, das ordens do amor, a mais importante, porque ela rege tudo na nossa vida. A gente tem muito desespero inconsciente de não pertencer, de perder o pertencimento. E a gente faz coisas autodestrutivas para pertencer. É uma grande loucura? Sim. É muito fora da caixinha? É. Mas é assim, e é observável. Se você pode... Porque é muito difícil você olhar para sua vida e falar assim, olha, estou sendo autodestrutivo aqui por causa do pertencimento. Mas a gente consegue enxergar no outro. Com certeza você conhece alguém que repete um padrão, o dedo podre, por exemplo. Você fala, meu Deus, ela vai cair nessa de novo. Fulana, olha só, que é mais fácil ver na vida dos outros que na nossa. Mas se os outros estão vivendo, a gente também tá, né? Vamos pro próximo. O sexto e último que eu vou falar hoje. São doenças psicossomáticas. Algumas doenças podem ser manifestações de emaranhamentos familiares. Por exemplo, uma doença crônica pode ser vista como uma expressão física de uma lealdade oculta a um membro da família que sofreu de maneira semelhante. Outra é outro tipo de lealdade invisível, pelo pertencimento, né? Por exemplo, todo mundo na minha família tem problema de coluna. Então eu, de alguma forma, manifestarei isso, tá? Seja vivendo coisas que propiciem isso, seja psicossomático, não importa. Mas a raiz das doenças, no entendimento do Bert Hellinger, doenças representam alguém. Sempre uma doença representa alguém. Quando que a gente vai parar de repetir ou conseguir diluir, porque não dá para fugir, essa doença? Por exemplo, todo mundo na minha família tem isso. Como que eu posso trabalhar isso para que isso não me alcance com a profundidade que alcançou os outros e para eu começar a liberação desse processo? Entendendo a raiz. Então, o que eu vou fazer? Dentro da constelação, procurar quem é que essa doença representa. Tá bom? Os emaranhamentos, enfim, podem ser muito complexos e muitas vezes eles não podem ser reconhecidos sem essa busca, né, genealógica, psicogenealógica mais profunda do entendimento. Tchau, tchau! Obrigada de aparecer aí, que legal ver você. Manda um beijo para as meninas.
E é difícil da gente reconhecer sem ajuda, né? Porque é muito fácil, como eu disse, ver o problema dos outros, mas é meio difícil de ver o nosso. Então, para finalizarmos, como que dá para solucionar, tá? Posso me livrar do emaranhamento? Posso solucionar assim? Ei, bom dia! Nossa, que legal, gente que eu não vejo muito tempo aparecendo aqui. Então, mas dá para viver um emaranhamento? Quer dizer, dá para se livrar dele? Não. Dá para trabalhar e diluir. Então, como que eu vou fazer isso? Entendendo que o emaranhamento ele dá sentido à minha vida. Mais do que aceitá-lo, eu vou integrá-lo. O problema é que geralmente são coisas que doem. Ih, está na nossa hora. Geralmente são coisas que doem. E é muito difícil de aceitar isso e falar, não, tá bom, meu avô foi pra guerra, ele se lascou lá e agora eu vou ter que arcar com essas consequências. A gente não quer, né? Mas como eu disse, a vida custa. E isso vai acontecer, você querendo ou não, tá? A expansão que a teoria sistêmica das constelações dá na nossa cabeça é isso, entender que as coisas acontecem, queira você ou não, e ou você dança essa dança, ou vão ficar pisando no teu pé, porque o povo tá dançando, entendeu? A sua família está dançando essa dança. Ou você entra no ritmo ou você fica se batendo, entendeu? E aí as coisas começam a fluir melhor, porque eu aceito que dói menos, né? Então, entendendo que eu sou constituída deste emaranhamento, que às vezes não é só um, né? A gente pode estar emaranhado de diferentes formas, com diferentes assuntos na nossa família, né? Mas entendendo que isso é a minha vida, o que eu devo fazer? Tomar isso. Entender que sim, gente, vocês não acham que eu, tendo vindo morar aqui em Portugal, tá? A terra dos ancestrais, meus e do meu marido, né? Porque a minha turma é Portugal e Espanha. Meu marido é de Portugal. Vocês acham que não é um emaranhamento com a minha bisa, que saiu daqui menina e foi fazer a vida no Brasil? E ela, gente, ainda descobri essa semana que os registros dela aqui na Espanha sumiram, desapareceram na Guerra Civil, tudo queimado. Então ela não existiu. E eu faço o movimento contrário. E aí, no momento em que a gente chega aqui, a gente tem um filho primogênito, meu marido escolhe um nome, que até eu falava assim, nossa, é um nome que tem tanto na minha família, cada geração tem um com o mesmo nome. E ele falava, não, esse, então vai esse. E a gente descobre que é o mesmo nome do primeiro português que saiu daqui e foi pro Brasil. E a gente descobriu depois que o menino já estava nomeado e nascido, né? Você entende? E se eu chegar aqui e dançar essa dança, a minha vida flui melhor, porque daí eu pego, e aí é que tá o lance do emaranhamento, tá? Porque ele gera uma compensação. Você vai compensar esse emaranhamento de alguma forma, como eu compensei vindo parar aqui, né? Isso que a minha irmã também veio morar aqui em Portugal, viu? Ela já morou aqui um tempo. Então, como que a gente resolve isso? Daquele jeito que eu expliquei. Abraça. E no momento em que eu realizei, e eu precisei constelar, eu consteladora precisei constelar, né? Porque eu sozinha não consegui chegar aí, eu tava no começo da minha vida, né, de estudos da constelação. Já tinha participado de muitas, mas nunca tinha constelado isso. Eu decidi, gente, olha, constelar esse assunto. E eu entendi que eu reprisava a minha avó, chegando num lugar onde ela não tinha ninguém e pensando que ela fez esse movimento numa época em que não tinha telefone. Ela recebeu, sei lá, uma carta no Brasil. Ela nunca mais deve ter falado com os pais. A gente não tem nem registro dos pais, sabe? E aí poder chorar essa dor dela. Terminar o movimento por ela, que ela não conseguiu completar. Porque ela chegou lá e teve que dar um jeito na vida dela, que não foi fácil. Entendeu? Muitos problemas se seguiram. São problemas com os quais a minha mãe, né, que é a neta, a minha avó teve que lidar, a minha mãe teve que lidar, eu e os meus irmãos temos que lidar. E aí, o que a gente faz? Sofre? Não, a gente abraça e dança essa dança. Entendi, é isso, tem que trabalhar. E agora, o que eu vou fazer? A partir do momento em que eu chorei a dor da minha bisa, eu tenho mais espaço para agir. Eu comecei a entender, ela era daqui e eu tô aqui, isso também é minha casa. Ó, você entendeu? Como isso pode expandir e crescer para algo melhor? Tá entendendo?
que a gente pode parar de sofrer inconsciente e dançar a dança, tá? Então, terminamos aqui, tá? Em acatar com amor o emaranhado, com potência e humildade, que é para a gente poder trabalhar nele e com o tempo que sobrar, fazer algo de bom. Tá bom? E não é à toa que eu vim pra cá, eu passo por tudo isso e aqui começo a estudar as constelações, porque eu já havia constelado no Brasil, né, como consulente, não como consteladora. E já conhecia a técnica e gostava e usava. E aí quando eu chego aqui eu falei, não, meu Deus, tanto tempo estudando o autoconhecimento, né? Porque eu já, sei lá, essas dúvidas, essas perguntas existenciais bateram em mim muito nova e eu mergulhei nisso, né? Eu fiz em paralelo em tudo, na minha vida toda, tudo que eu fiz em paralelo, eu trabalhava isso, estudava o autoconhecimento. E aí quando isso bateu na minha porta, eu falei, não, tá aqui a ferramenta prática para a gente resolver tudo que eu venho estudando na teoria e que a gente vai resolvendo assim bem devagarinho, igual um caramujo, mas daí quando a gente constela, faz assim, é uma ponte, um atalho, né? E aí eu me encantei, é por isso que eu faço isso, né? Em honra, você vê, em honra a minha bisa. Olha lá como dá para trabalhar bem o emaranhamento. Em honra a minha bisa, eu ajudo as pessoas hoje a resolverem os problemas, a enxergarem os problemas, a entenderem a direção, né? Então é isso, passamos. Mas aqui o papo tava bom. Gente, muito obrigada por vocês aí, gostei de vê-los. E podem deixar perguntas aqui nos comentários se quiserem, mandar recadinhos. E se quiserem, ainda temos vagas para constelação na próxima semana. Tem uma ou outra, tá bom? Se quiserem, manda aí uma mensagem e a gente marca. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até quinta.